Olá, bem-vindos, bem-vindas a todos e todas. O que temos para hoje? Nossa temática de hoje é sobre a campanha Maio Laranja, 18 de maio, dia de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesta última terça-feira, dia 18, foi lembrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas o porquê desta data, dia 18 de maio? Esta data ela foi instituída no ano 2000 pelo projeto de lei de número 9.970. Essa data, 18 de maio, faz menção ao sequestro da menina Araceli Cabreira Sanches Crespo, ocorrido no ano de 1973, na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Araceli, que na época tinha apenas 8 anos de idade, foi sequestrada, foi drogada, brutalmente espancada, estuprada, morta e posteriormente teve o seu corpo carbonizado. O seu corpo ficou completamente desfigurado em avançado estado de decomposição quando foi encontrado próximo a uma mata em Vitória. A justiça chegou a 3 principais suspeitos, todos jovens membros de tradicionais e influentes famílias de classe média alta do estado da Vitória do Espírito Santo. Na época, em 1980, o juiz responsável pelo caso, Dr. Hilton Cili, definiu a sentença. Os 2 acusados, eles deveriam cumprir 18 anos de reclusão e o pagamento de uma multa equivalente a 18 mil cruzeiros, moeda corrente na época. O outro acusado foi condenado a 5 anos de reclusão. Daí, os acusados, através dos seus advogados, recorreram da decisão e o caso voltou a ser investigado. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo anulou a sentença e o processo passou para as mãos de um outro juiz que levou 5 anos para estudar o processo. Finalmente, passados esses anos, o magistrado, juiz Dr. Paulo Copolilo, ele escreveu uma sentença contendo mais de 700 páginas que, pasmem, absolvia os acusados por falta de provas. Este crime, apesar da sua natureza tão cruel e hedionda, até hoje permanece impune. Por esta razão, o dia 18 de maio é a data escolhida para o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. De acordo com dados da Secretaria de Direitos Humanos, é assustador, por que não dizer alarmante, o número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no país. E é por este motivo que esta data ela deve trazer a conscientização e a mobilização da sociedade com o objetivo de ajudar a combater este mal que destrói, que assola a vida de milhares de crianças e adolescentes e suas respectivas famílias. Maio Laranja é um mês de conscientização. Durante todo o mês de maio, a campanha de enfrentamento ao abuso e à exploração infantil é vinculada em meios de comunicação e realizada por órgãos públicos e não governamentais, com panfletos, com informativos, com vídeos, com lives, para alertar a sociedade e mobilizar no combate desse problema. Pasmem, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking de exploração sexual infanto-juvenil. O primeiro país do ranking é a Tailândia, e estima-se que apenas
10% dos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes sejam notificados. Por ano, o Brasil registra 500 mil casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes. 75% das vítimas são meninas e, em sua maioria, negras. Elas são vítimas de espancamentos, de estupros, estão sujeitas ao vício em álcool e drogas e também a infecções sexualmente transmissíveis. Observe o enunciado deste dia, 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Quando uma criança ou adolescente é vítima de uma violência sexual, este crime é classificado como abuso ou exploração sexual. Então, qual ou quais as diferenças entre abuso sexual e exploração sexual? Embora abuso sexual e exploração sexual sejam crimes de violência sexual combatidos nesta data, eles possuem significados diferentes. Vejamos. O abuso sexual acontece quando um adulto pratica ato libidinoso com uma criança ou adolescente, o que normalmente acontece por parentes ou pessoas próximas à família. Enquanto que a exploração sexual consiste em usar a criança ou o adolescente como meio de faturar dinheiro, oferecendo o menor de 18 anos como ferramenta de satisfação sexual. Os alarmantes dados da violência contra crianças e adolescentes. Crianças com idade entre 5 e 6 anos são as mais susceptíveis à violência. De acordo com os dados registrados, o abuso sexual ocorre na maioria das vezes com meninas. As agressões também são maiores com o gênero feminino e na adolescência entre os 10 e 14 anos. Encontra-se grande parte dos casos, de acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, observou-se um aumento de 83% nos casos de violência contra crianças e adolescentes. O abuso sexual de crianças e de adolescentes é uma triste realidade. A realidade da infância e da adolescência do Brasil exige que tenhamos atitudes firmes, responsáveis. Nós escolhemos qual será nossa postura diante da violência cometida contra crianças e adolescentes. O abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes precisa acabar. Pais e educadores são os principais agentes de proteção às crianças. O abuso sexual é uma triste realidade que ocorre em todas as classes sociais possíveis. Nas religiões, independente do nível de escolaridade, dos analfabetos aos doutores. Infelizmente, esta prática nefasta é muito difícil de ser descoberto. A maioria dos casos não é denunciado. Quando há envolvimento de familiares, é mais difícil que a vítima consiga denunciar por motivos afetivos, por medo do abusador, medo de perder os pais, medo de ser expulso de casa, medo de que não acredite nela ou medo de ser culpado pela discórdia familiar. Porém, a única forma de protegermos os nossos filhos, as nossas filhas, é ficarmos atentos, sabendo onde e com quem estão. Os acusadores podem ser pessoas próximas das crianças ou não.
O acompanhamento cuidadoso e a orientação às crianças são fundamentais. Um alerta aos pais e responsáveis. Não deixe seus filhos sozinhos, nem confiem demais nas pessoas que se aproximam da sua família e do seu filho. Há sempre um motivo quando alguém se aproxima. Daí, é preciso saber que motivo é esse. Identificar o abuso ou a exploração sexual é somente o primeiro passo. É preciso denunciar, exigir que a criança ou o adolescente receba os cuidados médicos necessários e o tratamento psicológico para que possa se recuperar dessa violência, desse trauma. Fique atentos aos seguintes sinais: ansiedade excessiva, presença de pesadelos, conversas ou gritos durante o sono, dificuldade ou medo de dormir, perda ou excesso de apetite repentino, enurese noturna ou fazer xixi na cama, ou problemas intestinais, presença de sangramentos, infecções ou dores na região genital e abdominal, comportamento muito agressivo ou muito isolado, dificuldade de aprender na escola quando antes aprendia com facilidade, dificuldade de concentração, comportamento extremamente tenso em estado de alerta, comportamento muito infantis para a idade, tristeza, abatimento profundo, choro sem uma causa aparente, comportamento sexualmente explícito ao brincar, quando a criança demonstra conhecimento sobre sexualidade inapropriado para a sua idade, relutância em voltar para casa, descaso com as atividades escolares, poucos amigos, não confiar em adultos, especialmente e aos que lhes são próximos, ideias e tentativas de suicídio, autoflagelação, ou seja, é o machucar-se por vontade própria, fugas de casa, hiperatividade, ou seja, a criança ela não consegue parar de se mexer. Está provado que maus tratos na infância não provocam apenas traumas psicológicos reversíveis, mas também danos permanentes no desenvolvimento e nas funções cerebrais. Se você é pai, mãe, familiar ou responsável por crianças ou adolescentes e descobriu que está ocorrendo o abuso sexual, no Brasil o Disque 100 é um serviço gratuito disponibilizado pela Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, que registra denúncias de jovens que se sintam ameaçados ou que sofreram qualquer tipo de abuso ou exploração sexual. Vale destacar que as denúncias elas são anônimas e o serviço está no ar 24 horas, incluindo fins de semana e feriados. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, outra forma de comunicar a violência é entrar em contato com o Conselho Tutelar da sua cidade. O caso não seja possível, você pode procurar a Vara da Infância e da Juventude. Portanto, amar, cuidar e educar nossas crianças é a melhor forma de evitarmos que surjam mais abusadores no futuro. Por isso, pense nisso, um forte abraço virtual e até o próximo encontro.